Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar hoje aqui uma série de 4 aulas, tá ok? Uma série de 4 aulas, quatro não, perdão, 3 aulas sobre a chegada da corte portuguesa em 1808 no Rio de Janeiro, no Brasil, tá ok? Então vão ser 3 aulas sobre a chegada da família real no Brasil. Eu espero que vocês curtam aí, tá ok? Na semana que vem vou estar gravando um vídeo, porque meu parceiro, meu sobrinho Johnny, ele está um pouco adoentado. Melhoras aí para você, meu camarada. Estamos orando por ti, aleluia. E no sábado nós vamos gravar, então, mais um vídeo aí. Essa mesma aula, só que repaginada, né? Feitas com edição, com imagens, aquele trabalho maravilhoso que o Johnny faz. Tá ok? A gente vai repetir a aula. Mas hoje é a live. Vamos lá, galera. É o seguinte. Em 1808, a família real chega ao Rio de Janeiro, ao Brasil, tá ok? E essa história, ela começa assim, mais ou menos. Vamos voltar lá para a Revolução Francesa, que começou em 1789, tá ok? Albertina, vamos falar de Portugal hoje, querida. Vamos falar de Portugal, Albertina, por favor. Qualquer coisa você me puxa a orelha. Então vamos lá. Vamos começar lá na Revolução Francesa, em 1789, e em meados, né, da Revolução Francesa, que tem a duração de 10 anos, em 1793, no período jacobino, vocês lembram do período jacobino, né? Lembra das aulas sobre a Revolução Francesa? Então, no período jacobino, mais especificamente em 1793, o Napoleão Bonaparte ele começa a se destacar como oficial. Então, na Batalha de Toulon, entre as forças inglesas e espanholas, que eram na época aliados, os ingleses e os espanhóis, eles fizeram a Batalha de Toulon, né, a esquadra de Toulon, né, a esquadra francesa contra a esquadra anglo-espanhola, tá ok? E nessa Batalha de Toulon, o Napoleão ele se revelou, ainda muito jovem, um grande estrategista. Ele era apenas um oficial militar nessa época. Mas ele, a partir daí, ele já começou a ganhar destaque. E nessa Batalha de Toulon, ele vence o que se tornaria o seu grande inimigo inglês, o almirante Horácio Nelson. O Horácio Nelson. Ele vence esse almirante britânico e sua esquadra inglesa na Batalha de Toulon, aliada com os espanhóis. Os franceses vencem isso. Então Napoleão ele começa a ganhar destaque a partir dessa Batalha de Toulon. E sua ascensão como estrategista só vai ascendendo. Ela só vai subindo. Quer dizer, não haveria, não houve um estrategista militar assim desde a época dos Césares romanos. Napoleão, ele realmente tinha esse dom da estratégia militar, da conquista, né, dos triunfos. Então, galera, aí foi assim, né? Os primeiros triunfos de Napoleão, eles ocorrem na Itália, quer dizer, em Toulon, foi a primeira batalha vencida, ele começa a ganhar destaque. Mas os primeiros triunfos de Bonaparte, realmente, eles acontecem na Itália, entre os anos de 1796 e 1797. Quer dizer, já no finalzinho da Revolução Francesa, quando mesmo liderou o processo de invasão do território naquele país. Quer dizer, nessa época aí, Napoleão Bonaparte, ele invade
o que seria hoje, atualmente, a Itália. As regiões do que seriam a Itália. Quer dizer, todos os principados, ducados e monarquias, né, do que seria hoje a Itália são invadidos por Napoleão. Uma parte da Itália é invadida por Napoleão. Os seus líderes, os seus soberanos, eles fogem do domínio napoleônico, vão para as ilhas do Mediterrâneo se esconder, se refugiar. Napoleão ele domina uma parte bem grande da Itália, expulsa os austríacos e ele faz uma pilhagem muito grande das obras da Renascença italiana. Aquelas obras maravilhosas da Renascença italiana vão todos para a França, vão para Paris. Então, Napoleão realiza uma das suas primeiras pilhagens, né? E depois ele faz a campanha do Egito e ele só vai crescendo. Aí, então, ele é um general de muito destaque já, né? Pelas suas habilidades, pela sua estratégia militar. Ele já ganha um grande nome na Europa, já provocando temor nas outras nações. Que ele queria espalhar, em primeiro momento, os ideais da Revolução Francesa, os ideais revolucionários, porque a França, então, ela estava caótica, e no meio daquele caos revolucionário, Napoleão despontava como um líder que prosseguia diretamente rumo ao alvo, né, rumo a uma solução para o caos da Revolução, e ele vai conquistando as regiões, né? Ele vai na campanha do Egito e tal, e a Europa, que ele queria primeiramente levar os ideais da Revolução Francesa, que seriam as premissas, né, de todo aquele ideal revolucionário, ele acaba conquistando, né, com o seu ímpeto militar, ele vai conquistando a Europa, pouco a pouco. Ele vai transformando a geopolítica europeia ao seu bel prazer, e engrandecendo e alargando as fronteiras francesas. Então ele vai dominando os países europeus, né? E é o seguinte, galera, parte da Europa já era dominada por Napoleão Bonaparte, em 1801. Só que tinha, muito interessante, muito legal, a Albertina está assistindo, ela vai gostar. Só que tinha um pequeno país, né, que já estava assim fragilizado, em comparação com as outras potências europeias. Ele era pequeno, não tinha um exército eficaz, que era Portugal, o pequeno e frágil Portugal. E em 1801, lá em Portugal, aconteceu a Guerra das Laranjas contra a Espanha. E foi nesse primeiro momento que aconselharam ao rei, né, ao líder lá de Portugal, a Dom João VI, né, a já ir para o Brasil na Guerra das Laranjas, em 1801, porque até então Napoleão já estava dominando a Europa e Portugal estava sendo invadido pela Espanha, né, nessa Guerra das Laranjas. E já se teve a ideia de se transferir a corte para o Brasil, já a partir daí. Só que essa ideia de transferência da corte para o Brasil, ela é muito antiga, ela é muito já remonta a outros tempos. Desde a União Ibérica, né, que foi em 1780, de 1780 a 1640, já havia essa ideia da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Quer dizer, sempre que Portugal entrava em guerra e quando a situação apertava, essa ideia antiga de transferência da corte, ela vinha, quer dizer, desde a União Ibérica, né, quando o trono português passou para o domínio espanhol, havia-se essa ideia da transferência da corte portuguesa. Então, era uma ideia muito, muito antiga.
E Portugal, nessa sua fragilidade, né, por áureos tempos de Portugal haviam passado, né? Os tempos das grandes descobertas de Pedro Álvares Cabral, de Vasco da Gama, haviam passado. E Portugal, então, muito fragilizado, porque as potências, né, elas se desenvolveram, França e Inglaterra se desenvolveram economicamente e politicamente, se desenvolveram. Mas Portugal continuaria ainda num regime assim monárquico absolutista, né? Por exemplo, a Inglaterra ela já vinha sofrendo a interferência do parlamento, né? Os ideais do iluminismo eles não tiveram grande frente em Portugal. A era das invenções do século XIX, dos finais do século XVIII, ela não teve uma grande entrada em Portugal. Então, Portugal ela se atrasou muito por causa de uma corte muito católica e cheia de superstição. Então, Portugal meio que parou no tempo e as outras nações, como a França e a Inglaterra, avançaram, né? Mas Portugal, ela sempre foi aliada de uma nação muito importante, que era a Inglaterra. A Grã-Bretanha sempre foi um parceiro forte econômico de Portugal, porque a Inglaterra, que não tem nada de boba, ela sabia que Portugal tinha um império colonial muito grande, com vastas extensões na América, na Ásia e na África. Então, a Inglaterra não abriria mão facilmente aliança com Portugal que remontava a anos. Por exemplo, em 1666, houve uma história muito interessante que a princesa de Portugal, Catarina de Bragança, né, da linhagem já dos Bragança, né, de Dom João, Dom Pedro I, dos Bragança, ela casou-se com o príncipe Carlos II, né, que era um príncipe inglês. E ela saiu de Portugal, ela foi criada a infância toda num convento e tal, muito religiosa, né? Como eu disse, a família portuguesa, a corte portuguesa era muito carola. Então ela saiu do convento e foi direto para a Inglaterra, porque esses casamentos eram alianças políticas. Né? Então, essa princesa dita, né, atrasada, exótica, bizarra pelos ingleses, se casar com o monarca inglês, com Carlos II, que história é essa? Os ingleses diziam. Mas só que Catarina de Bragança, em 1662, ela saiu de Portugal e trouxe para a Inglaterra, né, essa rainha tão bizarra, ela trouxe para a Inglaterra costumes que hoje são muito britânicos. Isso é muito bacana. Né? Por exemplo, quando ela chegou à Inglaterra, não havia o chá inglês. Foi Catarina de França, hábito tão britânico, tão inglês, foi ela quem colocou esse hábito na sociedade inglesa. Ela que introduziu este hábito com suas damas de companhia. Ela que introduziu, porque não havia chá na Inglaterra. Porque os portugueses já conheciam o chá na China. E os ingleses não. Então ela introduziu na Inglaterra um hábito tipicamente britânico, que foi o chazinho inglês. E é o seguinte, e também não havia na Inglaterra xícaras, né, utensílios para se alimentar, para beber as coisas, assim, de porcelana. E foi Catarina de Bragança, essa rainha tão exótica, bizarra e atrasada, introduziu, né, as xícaras de porcelana, os pratos de porcelana na Inglaterra. Porque os ingleses tomavam chá, mas os ingleses bebidas e comiam suas comidas em talheres talheres de metal.
Então os talheres de metal, eles esfriavam a comida e a bebida muito rápido. E aí a Catarina de Bragança, de uma forma genial, introduziu a porcelana para os britânicos. Grande Catarina de Bragança, arrebentando a boca de balão, né? Dizendo para os ingleses, olha só, nós não somos tão atrasados assim e vamos introduzir costumes que deixarão os ingleses historicamente, perpetuamente na Inglaterra. Então, assim, o chá inglês foi introduzido por Catarina de Bragança e suas damas de companhia. Isso é muito bacana. Né? E o chá também, e as xícaras, as pratarias de porcelana. Isso é muito legal. Né? Então, o que acontece, galera? Então vem aí essa aliança tão antiga com a Inglaterra, e a ideia de se transferir a corte também era muito antiga. A ideia também de se transferir à corte era uma ideia muito, muito antiga. Sempre quando Portugal passava por apertos, eles tinham a ideia de se transferir para o Brasil, para as colônias americanas. Num outro momento também, no século XVIII, também na época do governo do famoso Marquês de Pombal, a ideia de transferir-se a corte para o Grão-Pará. O Grão-Pará era uma colônia que mantinha relações diretas com Lisboa, sem intervenção, né, do Rio de Janeiro. O Grão-Pará era muito próspero, então o Grão-Pará, na época, ele foi visto também como um possível destino para a corte portuguesa em épocas de perigo em Portugal, para a transferência da corte. Pará também já tinha sido alvo, né, dessas especulações de transferência da corte portuguesa. Só que quando a corte portuguesa ela então decide definitivamente se transferir para a sua colônia americana, o Brasil, ela escolhe o Rio de Janeiro, que era a colônia mais defendida, era a colônia mais próspera economicamente. Então ela escolhe o Rio de Janeiro. Mas essa transferência ela não se deu tão fácil assim, de uma maneira tão rápida, né? Então vamos lá. Então, galera, vimos que em 1801 parte da Europa já era dominada por Napoleão. Em 1803, o então chefe do Tesouro Real, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, sugere que seria melhor ir embora para o Brasil, porque o Rodrigo de Souza Coutinho ele já antevia a situação portuguesa. Em 1803, ele já sugeria que Dom João VI ele partisse para a sua colônia americana, devido ao avanço de Napoleão. Né? Então tudo levava a crer que Napoleão acabaria por, de uma hora para outra, a dominar Portugal e a Espanha, que faziam parte da Península Ibérica. Ela era já antiga, como eu falei. E o Dom Rodrigo de Souza Coutinho era um estadista português, então ele já tinha essa visão e já sabia que Portugal corria grande perigo, né? E Napoleão, e nesse tempo Napoleão ia avançando sobre a Europa, ia dominando locais. E ele, é claro, ele tinha de dominar toda a Europa, e Portugal e Espanha não fugiam da regra. Né? Coutinho fazia justo
porque Napoleão Bonaparte ele tinha mesmo essa pretensão de se dominar a Europa. E o tempo foi passando, e quando chegou em 1805, o que acontece? Napoleão, ele agora era aliado dos espanhóis. Né? Na Batalha de Toulon, os espanhóis eram aliados dos franceses e foram derrotados. Então, os franceses agora eram aliados dos espanhóis, de Napoleão. E eles resolvem, então, na Batalha de Trafalgar, eles resolvem invadir a Inglaterra. Mas a Inglaterra, todos nós sabemos que é uma ilha, que é muito complicado de se invadir a Inglaterra. Né? É uma ilha. Você tem que passar pelo Canal da Mancha. E na Batalha de Trafalgar, nas costas da Espanha, na costa espanhola, Napoleão, então, contava agora com a ajuda espanhola. Então, houve um enfrentamento da esquadra inglesa, comandada pelo almirante, esse que foi derrotado em Toulon pelos franceses, também ainda comandado pelo almirante Nelson, e do outro lado os franceses e os espanhóis se enfrentando na Batalha de Trafalgar, na costa da Espanha. Qual era a intenção da França? A intenção da França era invadir a Inglaterra. Mais tarde foram descobertos planos secretos em que haviam balsas gigantescas que iam invadir a Inglaterra, e a intenção de Napoleão era tomar a Inglaterra. E se ele tomasse a Inglaterra, aí já era. O continente europeu era todo seu. Entendeu? Então, essa era a intenção de Napoleão. Agora com os aliados espanhóis. Só que nessa batalha de Trafalgar, ela é muito decisiva, porque ela decide quem será a rainha dos mares. E quem vence essa batalha com 60 navios, 27 ingleses e 33 navios franceses e espanhóis, e quem vence a batalha de Trafalgar são os ingleses. E a partir dessa vitória, os ingleses se estabelecem como o Senhor dos Mares. A Inglaterra, então, é conhecida a partir deste momento como a Rainha dos Mares, a que tudo comanda. Né? E no meio da fumaça, dos tiros de canhão, a estratégia do almirante Horácio Nelson é vencedora, e o plano de se terra cai por terra, ou cai por água, melhor dizendo. Né? Então, a rainha do mar, a partir daí, é a Inglaterra. A partir desse momento, a rainha dos mares é a soberana Grã-Bretanha. E Napoleão, claro, fica bastante aborrecido com isso, porque ele não consegue conquistar a Inglaterra. E o que ele decide fazer? Se ele não consegue, assim ele pensa, né? Nos pensamentos dele, se ele não consegue conquistar a Inglaterra por mar, ele vai conquistar a Inglaterra por terra. Mas como? Então, Napoleão era brilhante. Ele decide, então, fazer um bloqueio continental, isto é, bloquear todo o continente europeu. Todo o continente europeu. Impossibilitando a Inglaterra de fazer comércio com a Europa. Né? A Inglaterra, todos nós sabemos, é uma ilha. Então ela ficaria impossibilitada de comercializar com a Europa. Isso para a Inglaterra seria uma coisa terrível. Ela teria uma grande perda, ela sofreria prejuízos enormes, fábricas iriam à falência, trabalhadores iam ficar desempregados, e o que acontece? E o que acontece? A Inglaterra iria quebrar. Então, Napoleão Bonaparte impõe esse bloqueio continental na Europa em 1806, né, sobre os portões de Brandemburgo, em Berlim, na Alemanha.
E toda a nação, a partir daí, de 1806, da Europa, não podia fazer comércio com a Inglaterra. E sobrou para quem? A peteca caiu nas mãos de Portugal, porque Portugal era um antigo parceiro comercial da Inglaterra. Lembra? Desde a aliança com Catarina de Bragança, desde muito tempo, desde de 1580, 1578, quando o príncipe Dom Sebastião desapareceu na batalha de Alsácer-Quibir contra os mouros. Desde esse tempo remonta a aliança com os ingleses. Essa aliança econômica e política. Então Portugal não poderia abrir mão de sua aliança com os ingleses, mas também teria que ficar de olho com a França, que a França tinha o todo-poderoso Napoleão. Napoleão era temido. Imagine Portugal, como era uma nação menor, como era um país pequeno, praticamente sem exército, eles ficaram com muito medo dos franceses. Então esse problema todo foi aí. Então o que acontece? Napoleão, evidentemente, sabia dessa antiga aliança com a Inglaterra e começou a pressionar Portugal para que se sujeitasse às ordens francesas e que deixasse de comercializar com a Inglaterra. O que Dom João VI fez? Ele, como é visto assim, ele é visto como um rei muito inseguro, medroso, relutante em suas decisões, mas que na verdade foi muito esperto. Ele foi muito sábio, muito matreiramente, fazendo assim, aquele cara que finge que está de morto, mas ele vai passando a perna em todo mundo. Então foi essa estratégia de Dom João, esse jeito de Dom João, ele conseguiu engambelar Napoleão Bonaparte. E ele foi o único, nas próprias palavras de Napoleão, quando estava preso na ilha de Santa Helena, Napoleão disse que Dom João VI foi o único que conseguiu enganá-lo. Nesse jogo de vai ou não vai, inseguro, medroso, dizendo que vai e que não vai, ele foi o único que conseguiu enganar Napoleão Bonaparte. Na verdade, as guerras peninsulares, né, as guerras contra Portugal e Espanha, elas por minar as forças francesas. Isso é muito interessante, as guerras peninsulares. E o mais bacana ainda é que os historiadores franceses, alguns deles, né, pelo menos alguns que eu observei, eles são relutantes em afirmar isso, em aceitar isso, que Portugal, um país tão pequeno e frágil, foi responsável pela derrocada da França junto com a Espanha. Então, para eles, assim, os portugueses, assim, derrotaram o grande Napoleão. Então, os historiadores franceses, eu notei isso, uma observação pessoal, quando eles vão falar sobre essas guerras peninsulares e sobre a atuação de Portugal, eles ficam meio relutantes quanto a isso, quanto à ação de Portugal, e não dão muito braço a torcer. Mas o fato é que Dom João VI foi o único que enganou Napoleão Bonaparte, nas próprias palavras de Napoleão Bonaparte. Isso é muito bacana, lá em Santa Helena, quando ele já estava exilado lá em Santa Helena, na ilha de Santa Helena. E assim, e o tempo foi passando, e em 1807 já não dava mais para Dom João assim ficar enrolando os dois. E ao mesmo tempo, Dom João VI também, ele começou a fazer um jogo dúbio com a França e com a Inglaterra, porque ele temia Napoleão e suas investidas, mas ele também, o que acontece?
ele era parceiro da Inglaterra e também temia a Inglaterra, que era muito forte. Então ele foi fazendo um jogo duplo. Ele disse a Napoleão que ia prender os ingleses, que as embarcações inglesas não poderiam mais atracar nos portos de Lisboa, no porto de Lisboa, mas isso era mentira, era uma maneira de ganhar tempo até ele decidir qual seria a melhor opção a fazer. Mas lá no fundo, Dom João VI sabia que a melhor opção seria a aliança com a Inglaterra. E por quê? Porque a Inglaterra, ela se consolidou a partir da Batalha de Trafalgar em 1805 como a rainha dos mares. Então Portugal não podia se dar ao luxo de perder o campo dos mares, o espaço do Atlântico. Porque, assim, o mar levava em direção às suas colônias na América, às suas possessões na Ásia e na África. Então, Portugal não podia apoiar os ingleses, porque senão ia ficar sob pressão da esquadra britânica, que era a rainha dos mares, que era toda poderosa nos mares. E como é que ia ficar Portugal? Como é que ia ficar a sua ligação com as colônias na América, na Ásia e na África, pelo mar? Não tinha como, tinha que apoiar a Inglaterra e enrolar os franceses até o último momento. Mas é claro, Napoleão também, que não tinha nada de bobo, que era um grande estrategista. Desde os Césares romanos, é considerado assim, um enorme estrategista, ele observando isso, ele disse que ia varrer Portugal do mapa, quer dizer, ele ia destronar Portugal, né, e seus soberanos, se Portugal continuasse a insistir naquele jogo dúbio. E Dom João enganando os franceses, enrolando os ingleses, que também não tinham uma posição concreta sobre Dom João, porque ele era inseguro, você não sabia o que estava pensando. Ele bonachão, né, simpático, mas ao mesmo tempo inseguro. Então não se sabia o que Dom João VI estava pensando. Então os franceses grilados e os ingleses grilados. Aí o que aconteceu então? A Inglaterra, percebendo isso, mas isso é um pouquinho mais para frente. Ela também não era boba, a Inglaterra, e foi se passando o tempo. E quando chegou vamos ver aqui, tá. Então o que estava acontecendo? Aí, nesse meio tempo, em Portugal, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, lembra que era um estadista português brilhante, ele pertencia ao partido inglês. Sim, havia o partido inglês, entre aspas, aqueles que eram favoráveis à fuga da corte portuguesa para o Brasil, e havia o partido francês, liderado pelo Conde da Barca, que era favorável as intenções da França, a que Portugal se submetesse às ordens de Napoleão. Então havia o partido inglês e o partido francês. O partido inglês, liderado por Dom Rodrigo de Souza Coutinho, e o partido francês, liderado pelo Conde da Barca. E o tempo foi passando e, em meados de 1807, um inglês que era embaixador da Inglaterra em Lisboa, chamado Lord Strangford. Esse cara, o Lord Strangford, ele era responsável por pressionar Dom João VI a vir para o Brasil. E essa vinda para o Brasil, essa fuga para o Brasil, seria com a mediação inglesa, porque a Inglaterra não jogava para perder. A Inglaterra era uma nação rica e não jogava para perder. Ela mantinha Portugal numa submissão econômica e política. Ele era responsável por fazer a cabeça de Dom João VI a fugir para o Brasil, a sair desse jogo dúbio e fugir finalmente para o Brasil, para as colônias americanas.
Então foi se passando o tempo e a Inglaterra não via uma solução real da coisa toda. Em início de novembro, o que aconteceu? Aliás, voltando um pouco, em setembro, o que a Inglaterra fez? Para pressionar os portugueses, para botar uma pressão psicológica nos portugueses, os ingleses, com sua poderosa esquadra, eles bombardearam a Dinamarca, bombardearam Copenhague na Dinamarca. Então, eles bombardearam Copenhague em setembro de 1807. Isso serviu como um aviso para Portugal, que se Portugal não aderisse às ideias inglesas, Portugal também seria bombardeado como fora Copenhague na Dinamarca. Então, quer dizer, mais pressão forçada em cima de Portugal. E o que acontece? Aí Napoleão, percebendo Napoleão, apesar dos atrasos, das notícias, né, daquela coisa ser muito longe, muito distante, Napoleão também muito matreiro, muito esperto, ele domina a Espanha, tira o rei Carlos IV do trono, ele tira o rei Carlos IV do trono e leva o rei Carlos IV da Espanha e seu filho, irmão da Carlota Joaquina, que era esposa de Dom João VI, né? A famosa Carlota Joaquina, vamos falar nela daqui a pouco, e leva os dois para um palácio na França e bota no reino da Espanha. Eliel, tá vendo aí? Eliel mora na Espanha, meu amigo. E ele bota no trono da Espanha seu irmão, o José Bonaparte, no lugar de Carlos IV. Isso aparece até naqueles Sombras de Goya, onde eu dei a dica de cinema e história, não sei se vocês lembram. Então, no seu lugar, no trono da Espanha, fica José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. Quer dizer, agora faltava Portugal, agora faltava chegar em Portugal e dominar definitivamente a Península Ibérica, totalmente, né? Para dominar a península, que é composto de Portugal e Espanha, falta dominar aquele país tão pequenininho, mas que vai dar um problemão danado para Napoleão Bonaparte e vai provocar, em grande parte, sua derrocada. Isso é muito interessante. E que os historiadores franceses relutam um pouco em admitir isso. Isso é muito interessante também. Pelo menos alguns, até onde eu vi. Aí o que acontece, galera? Aí Napoleão, junto com o ministro espanhol Manuel de Godoy, um poderoso ministro espanhol, eles decidem dividir Portugal em 3 partes pelo Tratado de Fontainebleau, elaborado no Palácio de Fontainebleau. Né? Pelo nome, eu não preciso nem dizer onde fica, Fontainebleau. Então, nesse palácio, eles elaboram esse tratado, né? Napoleão Bonaparte e o ministro da Espanha, o embaixador espanhol poderosíssimo Manuel de Godoy. Então, eles fazem esse tratado de Fontainebleau e decidem dividir Portugal em 3 partes. Quer dizer, aí Portugal diz para ele assim, para o embaixador espanhol, para o ministro espanhol, ele diz assim, vamos varrer os Bragança do mapa. Quer dizer, ele ia destronar os Bragança, Dom João VI, Dona Maria I, Carlota, sua esposa, poderiam ser presos, né? As crianças, Dom Pedro e Dom Manuel podiam ser, sei lá, dado para outra família, enfim. E acontecer isso. E essas notícias do Tratado de Fontainebleau com a redução de Portugal em 3 partes, inclusive Portugal era um país assim tão assim meio que deixado de lado pelo restante da nação europeia,
que uma parte de Portugal foi oferecido para o irmão de Napoleão, que era o Luciano. O Luciano ele rejeitou essa parte de Portugal, de tão assim que Portugal era assim meio que menosprezado pelo tamanho, né? Não tinha quase exército, sua economia era bem baixa, seus anos áureos já tinham sido passados e tal. Então o Luciano, irmão de Napoleão, o mais novo, não quis. Mas a verdade é que o Tratado de Fontainebleau ele pretendia dividir Portugal em 3 partes. E essa notícia ele sai num periódico lá na França chamado Le Moniteur. Nesse jornal Le Moniteur, francês, ele descreve a intenção de Napoleão. Só que Napoleão não esperava que esse jornal ele fosse parar em mãos portuguesas. Né? Lord Strangford ele conseguiu uma cópia desse jornal Le Moniteur e levou em Portugal, entregando ao almirante Sir Sidney Smith, né, que mais tarde embarcaria com a esquadra portuguesa, escoltaria no comando a esquadra portuguesa para o Brasil, né, porque os britânicos ajudaram na escolta, no translado, a esquadra portuguesa. Isso era o tratado com a Inglaterra. Então, essa cópia do Le Moniteur, através de Lord Strangford e das mãos de Sidney Smith, parou nas mãos de Dom João VI. E no jornal, quer dizer, estava tudo descrito ali, que Portugal ia dividido em 3 partes iguais e que ia perder suas possessões e que ele provavelmente poderia ser preso e tal, e ele ficou muito assustado. E o Lord Strangford, que era responsável por fazer a cabeça de Dom João VI, aí ele colocou mais pilha na lenha e fazendo a cabeça de Dom João VI para que ele viesse, para que ele fugisse do Brasil com sua família, com a corte, o mais rápido possível, né, pela Marinha Britânica. Então foi assim. Só que mostrava um pouco relutante. Quando no início de novembro de 1807, o que os ingleses fizeram, os ingleses eles vieram com a sua esquadra e pararam no rio Tejo, apontando seus canhões para Lisboa. E era o seguinte: o almirante Sir Sidney Smith ele tinha 2 ordens. Ou ele escoltaria a corte portuguesa para o Brasil, ou ele bombardearia Lisboa, assim como eles fizeram com Copenhague, na Dinamarca, 2 meses atrás, em 1807. Então ele tinha essas 2 ordens. Ou ele escoltaria a família portuguesa, ou ele bombardearia Lisboa. Então o Dom João VI ele não teve mais saída, essa saída dúbia. Mas com essa coisa dessas mentiras, ele disse que ia prender os ingleses, que ia proibir as embarcações inglesas de aportarem no porto de Belém. Ele conseguiu ir enganando Napoleão e decidir finalmente pela fuga, pela transferência da corte em 1807 para o Brasil, né, para o Rio de Janeiro especificamente. Então foi o seguinte, aí finalmente, galera, e esses conselhos todos, claro, eles eram guiados por um conselho de Estado que era formado por 9 assistentes de Dom João VI, né, entre eles o seu roupeiro real, o seu médico. Nesse conselho de Estado, eles iam tomando as decisões. Finalmente, pela fuga da corte, pela transferência da corte portuguesa para o Brasil. E quando foi na manhã de 27 de novembro, que foi uma manhã muito chuvosa,
havia bastante lama no cais de Belém, que não havia calçamento, então tinha muita lama. Começou o processo de transferência da corte para o Brasil, né? Em 27 de novembro de 1807. Só que essa partida ela estava marcada para o dia 27 de novembro, mas ela só se deu no dia 29 de novembro, justamente por conta desse mau tempo, desse tempo ruim lá em Lisboa, de ventos, tempestades, muitas carruagens com a lama, com aquela bagunçada toda. Então, só quando o tempo melhorou no dia 29 de novembro é que eles puderam efetivamente concluir essa sua saída, a saída da corte em 29, né, por conta das condições climáticas. Havia muitas carruagens com quadros, joias, todos os aparatos saídos do Palácio de Queluz, da Biblioteca Real, do Palácio de Mafra, do Palácio da Ajuda, enfim. Todos os utensílios levados em carruagens iam sendo postos nas embarcações e a tempestade e a chuva comendo, rolando e tal, aquela confusão. E nessa saída confusa, né, meio desorganizada, o que aconteceu? Muitas coisas, muitos objetos pessoais foram deixados para trás. Porque nesse meio tempo, né, a tropa de Napoleão já estava vindo invadir Portugal, já estava vindo para Lisboa, né, uma tropa comandada pelo general Andoche Junot, né, já estava vindo para Portugal. Cidade de Lisboa, a essa altura, no dia 27 de novembro, já estava às portas de Lisboa. Só que essa tropa, comandada pelo general Junot, que era composto na sua maioria, por soldados espanhóis, né, soldados franceses, e por soldados se aproximando de Lisboa, eles escolheram o caminho mais difícil, que aparentemente ia ser o caminho mais rápido, mas que se tornou o caminho mais complicado, que foi um caminho onde estava, devido a ser, né, em novembro, era inverno, então chovia, nevava, ventava, e esse caminho, ele se revelou um caminho muito dificultoso. E muitos homens morreram nesse caminho, morreram de fome, de frio, era uma coisa mesmo tenebrosa. E o exército francês, comandado pelo general Andoche Junot, que era um general mediano, que era um general que, apesar de ter muita experiência, era um general com uma estratégia, não era um general de boas estratégias, mas Napoleão, pressupondo que seria uma invasão sem muitas dificuldades, mandou mesmo Junot no comando dessas operações, mas só que ele se enganou. Primeiro por causa das condições climáticas no norte de Portugal, esse caminho ao norte, né, em que vento, neve atrapalharam soldados que chegaram em frangalhos em Lisboa no dia 29. Né, interessante isso. E mais, e se Portugal ele tivesse ficado, né, se a corte tivesse... Deixa eu acenar aqui para o Davi Romero, obrigado, querido. Se Portugal estivesse... Oh, meu Deus, se a corte portuguesa estivesse em Lisboa, eles fatalmente teriam vencido os franceses, porque o exército francês, comandado por Junot, estava massacrado, estava arrasado. Entendeu? Foi um erro tático de Napoleão. Primeiro mandar Junot, e até que mandar Junot não, que era um general mediano, mas escolher um caminho ruim. Então a tropa francesa, junto com os espanhóis, chegou em frangalhos, né? E quando elas chegaram em 29 de novembro em Lisboa,
os navios já tinham partido. Dava para se ver os navios ao longe. Porque os navios, a nau Príncipe Real, por exemplo, que levava Dom João VI e toda a família real, ela içou velas às 7 horas da manhã do dia 29. E no dia 29, enfim, o tempo melhorou, estava ensolarado e eles puderam partir, toda a esquadra. E essa esquadra portuguesa era composta de 56 navios, né, entre navios portugueses e os navios da Marinha Britânica, que escoltavam a corte portuguesa. Logicamente, essa escolta da corte portuguesa, ela não era feita em troca de nada. Ela teria um ganho para a Inglaterra, que era o seguinte: quando Dom João VI chegasse em terras brasileiras, ele assinaria o Tratado da Abertura dos Portos, porque até então a colônia do Brasil, as colônias americanas, só negociavam com Portugal. E como a Inglaterra estava escoltando os navios portugueses até o Brasil, os ingleses teriam prioridade no comércio com Portugal, com a colônia. Até porque, devido ao bloqueio continental, os ingleses não podiam comerciar com ninguém. Então é por isso que os ingleses não poderiam perder a parceria de Portugal. É por isso que Portugal não poderia se aliar à França, porque então a Inglaterra ficaria sem comércio, não teria com quem comercializar. Então, ao chegar ao Brasil, a Inglaterra seria a única, né, parceira comercial de Portugal, praticamente. Essa abertura dos portos às nações amigas, como foi chamada, a nação amiga era única e exclusivamente, praticamente, a Inglaterra, que, se perdesse Portugal, ia ficar sem parceiro comercial. E a bancarrota, imagina, em todo o processo da Revolução Industrial à época, e ficar sem o comércio, né, sem as transações com nenhuma nação, como é que a Inglaterra ia sobreviver? A Revolução Industrial inglesa sobreviveu graças ao algodão produzido no Nordeste brasileiro, entendeu? Devido a essa parceria com Portugal. Então, enfim, na manhã de 7 horas da manhã de 29 de novembro, o que aconteceu? A nau Príncipe Real começou a navegar junto com as outras naus portuguesas, com a nau Afonso de Albuquerque e com as outras naus. E cerca de 10 a 15 partiram nessas embarcações, quer dizer, uma grande corte portuguesa partiu. Felipe, obrigado, meu velho. Valeu, meu sobrinho Felipe, obrigado aí por estar assistindo, Marcos Antônio. Então, olha só, gente. Então, toda a corte portuguesa, junto com a embarcação inglesa, ela partiu na manhã de 29 de novembro, né? E foram cerca de 10 mil a 15 mil pessoas. Uma parte da corte portuguesa inteira foi nos navios. Quer dizer, foi um processo muito grande, foi uma visão que deve ter sido extraordinária. Foram ao todo 56 navios. O historiador Richard Light, que é responsável pela tradução do diário de bordo dos navios britânicos de guerra, ele conta que foram cerca de 56 navios e que saíram no dia 29 em direção, né, estavam no Rio Tejo e saíram em direção ao Atlântico. E quando chegaram ali no comecinho do Atlântico, encontraram com a esquadra britânica comandada por Sir Sidney Smith, que ainda estava em resguardo, com a orelha em pé. Se caso Portugal mudasse de ideia, eles fatalmente bombardeariam Lisboa ou bombardeariam embarcações, enfim, e aprisionariam o príncipe.
que estava na nau Príncipe Real. E uma coisa muito interessante também é que nessa nau do Príncipe Real estavam Dom João VI, sua mãe Dona Maria I, a louca, que Dona Maria ela não tinha mais condições de reinar, então quem reinava era Dom João VI, porque a Dona Maria I ela tinha enlouquecido. E neste mesmo navio, na nau Príncipe Real, estava Dom Pedro I, com 8, 9 anos, e Dom Manuel, o seu irmãozinho, com 5 anos. E uma divisão meio estranha, é claro, porque, assim, se esse navio afundasse, se ele se perdesse numa tormenta no Atlântico, toda uma linha sucessória dos Bragança se perderia. Quem ia reinar? Só se fosse a Dona Carlota Joaquina, que estava na nau Afonso de Albuquerque com 4 de... Foi uma divisão que meio estranha, meio que irresponsável, mostrando assim a desorganização portuguesa desde o início. Né? Foi uma divisão meio que irresponsável se colocar num navio só toda a linha sucessória do trono português. Dom João, Dona Maria, Dom Pedro, Dom Manuel. Então, assim, o que acontece? Mas, enfim, não se sabe por conta dessa divisão, mas que, graças a Deus, nada aconteceu. Eles chegaram aqui são e salvos. Então, a esquadra partiu, tomou a direção do Atlântico. Ela se perdeu em alguns momentos. E, chegando ao Brasil, o que acontece? Ali, pela linha do Equador, a viagem atrasou muito, porque as naus principais e Afonso de Albuquerque, elas levaram 10 dias num trajeto que poderia ser feito em 10 horas, por conta de uma calmaria ali pelos arredores ali da linha do Equador. Então, um trajeto que poderia ser feito em 10 dias foi feito em 10 horas. Então, isso atrasou a viagem. Mas um dos barcos, né, os barcos alguns se dispersaram, e um dos barcos, a nau Medusa, chegou a Pernambuco. Né? E a nau Príncipe Real, onde estava Dom João VI, né, o príncipe regente, ela foi diretamente para a Bahia e chegou na Bahia depois de mais de 60 dias. Ela chegou em Salvador em 22 de janeiro. E essa chegada na Bahia tinha um propósito. Muitos historiadores achavam que essa chegada na Bahia era porque Dom João VI e a nau Príncipe Real haviam se perdido e haviam chegado primeiro em Salvador. Nada disso. Dom João VI era muito esperto, era um gordinho que era medroso e inseguro, mas isso, lá no fundo, ele era esperto. Muito interessante isso, porque ele tinha intenção de chegar em Salvador e de acalmar os ânimos políticos em Salvador. Porque em 1798, lá em Salvador, havia tido a revolta dos alfaiates, né, a conjuração baiana lá, uma revolta, uma grande revolta. Então, Dom João VI, propositalmente, ele havia chegado em Salvador a fim de aplacar os ânimos dos baianos. Então, não foi um erro de rota, mas foi uma coisa estrategicamente planejada já por Dom João VI. E, posteriormente, os navios chegaram no Rio de Janeiro. Mas é o seguinte, essa travessia, é claro, ela foi muito longa, muito penosa, porque a travessia nessa época do Atlântico, ela era muito ruim. Né? Às vezes as pessoas não tinham nem como usar o banheiro direito. Né? O Laurentino Gomes, ele fala lá no seu livro que as pessoas usavam as cloacas dos navios, que eram os buracos nas muradas dos navios, para fazer suas necessidades, enfrentando ondas de 5 a 6 metros. Quer dizer, o cara tinha que se encaixar ali naquelas cloacas, nas moradas dos navios, e fazer as suas necessidades. Quer dizer, eles só tinham o espaço do convés para deitar, para dormir, para espalhar os colchões no convés,
durante a noite e durante o dia recolher os mesmos colchões. Então as embarcações portuguesas eram muito precárias. As da Marinha Inglesa não, já primavam pela organização, pela limpeza, apesar das dificuldades também. Mas se primavam numa total diferença pela organização e pela limpeza, os da Marinha Britânica, tá ok? Isso era uma coisa inglesa. E tinha a questão também de se estocar o alimento tinha que ser salgado, colocado em barrica. Se levavam também animais que eram consumidos nas primeiras semanas de viagem, como porcos, como ovelhas, como galinhas. Entendeu? E houve também outros intempéries na viagem. Houve pragas de piolhos, onde as damas da corte tiveram seus cabelos infestados dessas pragas e tiveram que raspar os seus cabelos com óleo de porco. E quando chegaram ao Rio de Janeiro, elas tiveram que colocar turbantes na cabeça, e quando chegaram ao Rio de Janeiro, as moças, a sociedade carioca do Rio de Janeiro pensou que fosse a última moda em importar turbantes, quer dizer, coisas engraçadas até. Mas a travessia foi de toda maneira muito dificultosa, muito ruim, com todos esses intempéries, né? Então, gente, já está chegando o final. Eu queria só fazer uma colocação aqui, tá? Dudu, essa vai para você, ó. Dudu lá, meu parceiro da Nova Vida. A Brigada Real da Marinha foi a origem do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil, criada em Portugal em 28 de agosto de 1797, por alvará da Rainha Dona Maria I, que ainda não estava louca, certamente. Chegou ao Rio de Janeiro em 1808, acompanhando a família real portuguesa. Então, a Brigada Real da Marinha foi a origem do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Gente, eu vou ficando por aqui, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, e nós vamos editar esse vídeo com a edição do Johnny, do meu sobrinho, tá? Na semana que vem, e vamos lançar lá no canal. Espero que vocês revejam novamente, editado, tudo bonitinho. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.